Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao canal Leituras. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse livro aqui, do Gary Martin e Joseph Peer, Modificação de Comportamento, o que é e como fazer. Aqui é a 10ª edição. Bom, esse livro, ele ajuda assim, se você, por exemplo, quer parar de fumar, ou se você quer conseguir estudar mais para passar no vestibular. Falando assim, parece uma coisa de autoajuda, ou de coaching, ou de programação neurolinguística, etc, né? Mas não, esse livro vem aí da história da psicologia comportamental, né, behaviorista. Então ele já está na 10ª edição, né, com bastante estudos que respaldam o que está dito aqui, com bastante referências assim a outros livros, né, uma bibliografia extensa. E eu vou então, para introduzir aqui o primeiro capítulo, né, falar de algumas situações onde esse tipo de terapia aqui se aplica, né. Então o livro assim é interessante que ele vem acompanhado de bastantes exemplos assim, e ele se torna bem didático. Fala assim: uma criança que não consegue interagir com as outras, né? Um adolescente que não faz as tarefas escolares ou domésticas, né? Um adulto que desobedece às leis de trânsito, né? E se sente muito nervoso ao dirigir, ou que sempre se atrasa nos compromissos, né? Um jogador de basquete muito nervoso para conseguir encestar a bola, né? Ou ainda, né, uma criança que faz birra na hora de dormir, né? Ou um adolescente que passa muito tempo em redes sociais, né, e não estuda, né? Ou que frequentemente interrompe a conversa dos pais, né? Ou um adulto que assiste bastante televisão e fica comendo muitas guloseimas enquanto assiste, né? E fuma um cigarro após o outro e tem o hábito de roer as unhas, né? O comportamento de roer as unhas. Esses são exemplos de onde as técnicas de modificação do comportamento podem atuar. Mas então vamos começar, segundo o livro, né, falando o que é comportamento. Comportamento é qualquer atividade muscular, glandular ou elétrica de um organismo, né? O comportamento ele tem que ser diferenciado do produto do comportamento. Por exemplo, tirar 10 na prova ou emagrecer 5 quilos é o resultado, né? Mas o que você fez para obter isso, por exemplo, passou horas estudando, né? Ou com relação ao peso, comeu menos e fez mais atividades físicas, esses foram os comportamentos que atingiram aquele resultado. Os comportamentos também eles podem ser manifestos ou encobertos, né? Então, se você vê uma pessoa estudando, né, ou uma pessoa fazendo atividade física, é um comportamento manifesto. Mas, às vezes, a gente tem essa autofala, né, quando a gente conversa consigo mesmo, né, e, de repente, você vai fazer uma apresentação num seminário, ou se você é um esportista e precisa, de repente, ter um desempenho na hora de bater um pênalti, alguma coisa, e pode vir pensamentos assim irracionais, dizendo que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado. Então esses tipos de pensamentos internos, né, seriam aí os comportamentos encobertos, né? Então encoberto não é uma coisa assim que você faz sem ninguém ver, né? Tipo, você está sozinho no seu quarto estudando, ou uma coisa assim que você propositalmente procurou esconder, tipo colar na prova e tal. Mas encoberto é uma coisa assim interna, né, cognitiva, né, que se passa dentro de você. Essa terapia comportamental, né, ela também procura assim mensurar os comportamentos, né, segundo algumas dimensões, né. Então, por exemplo, a duração de um tipo de comportamento que você tem, né, a frequência com que você realiza ele e também a intensidade com que ele te consome, né, te absorve. Então, essa é uma característica, procurar ver assim os problemas, né, em termos de comportamento. E nisso ela se distancia também da psicologia tradicional, que é às vezes muito vigorosa assim, em classificar
e confundir, né, o comportamento com as pessoas, rotulando elas, né? Então fala, fulano é autista, ou fulano é egoísta, né? Então, assim, os rótulos, aqui segundo o livro, eles podem ter uma vantagem, né, de passar uma informação geral de uma pessoa, ou de propor um encaminhamento para algum tipo de tratamento. Mas ele também tem desvantagens de, primeiro, se passar por pseudo-explicações, né? Então, às vezes você fala que a pessoa, ao invés de ler amor, leu Roma, né? Você diz que ela é disléxica, mas isso não está explicando assim o mecanismo dessa dislexia, as causas da dislexia, né? Então acaba sendo uma explicação circular, né? Uma falsa explicação. Um outro problema é que os rótulos assim afetam negativamente a maneira como a pessoa vai ser tratada, né? E ele pode estar imbuído de preconceitos assim históricos e culturais, né? Por exemplo, numa sociedade escravocrata, ainda que os escravos sejam quem trabalha, eles podem ser assim chamados de preguiçosos, né? A despeito de serem eles quem de fato trabalhem. E por fim você pode estar assim reduzindo, né, a totalidade de uma pessoa a alguns comportamentos problemáticos ou negativos que essa pessoa tem, né? Então, ao invés de você dizer assim que é uma pessoa com depressão, você diz assim, é um depressivo, né? Como se toda a totalidade e complexidade dela pudesse ser assim, receber essa alcunha, né? O depressivo, né? Ao invés de dizer que ele tem comportamentos depressivos, né? Bom, então a gente viu que o comportamento eles são atividades musculares, glandulares e elétricas, né? Que o comportamento ele tem que ser diferenciado do produto do comportamento, que os comportamentos podem ser manifestos e encobertos, que é possível mensurar o comportamento em suas dimensões, né? Duração, frequência, intensidade, e que a terapia, né, da modificação do comportamento se distancia da psicologia tradicional ao evitar rotular assim as pessoas, né? Então os problemas são vistos em termos de comportamento. E nisso eles se classificam em dois tipos, né? Comportamentos com déficit e comportamentos com excesso. Por exemplo, uma pessoa que é muito pusilânime, né? Uma pessoa que tem pouca energia, que tem mais dificuldade de se expressar, né? Ou de manifestar sua vontade, esse comportamento pode ser visto como déficit, né? Como uma falta de assertividade por parte dessa pessoa. E pelo contrário, né? Uma pessoa, por exemplo, que passa muito tempo no celular, muito tempo em redes sociais, esse seria um comportamento aí de excesso. Bom, então vamos falar algumas características, né, da modificação de comportamento. A gente já comentou a primeira, que é definir os problemas em termos de comportamento. A segunda característica é que essa terapia ela procura assim mudar o ambiente da pessoa, né? O ambiente eles são estímulos que podem ser pessoas, objetos ou eventos, né, que despertam na pessoa uma sensação e ela se vê então aí conduzida a ter certo tipo de comportamento. Então, se você souber mapear esse ambiente, você pode de repente levantar as hipóteses das causas do comportamento e aí mudar o ambiente da pessoa, né? Então você não vai aplicar fármacos sobre ela, você não vai fazer uma cirurgia, você vai procurar modificar o ambiente dela para atingir o resultado. Nesse sentido também, a terapia comportamental se distancia da psicanálise, que de repente passa muito tempo investigando o passado, né, do paciente, e que não que a terapia comportamental despreze essa informação, ou que essa informação assim de repente seja dispensável para o tratamento, mas a terapia comportamental não vai tratar tanto do passado, mas do momento atual, né, do cliente, não paciente, mas é também dito cliente, que está ali para de repente conseguir um resultado, né, desejado.
Então, assim, vai tratar do momento atual, modificando aí o ambiente da pessoa, né? E nesse ponto ainda, né, há uma característica implícita, que é a do terapeuta, assim, passar deveres de casa para o cliente. Gente, vocês desculpem o corte na filmagem, é que a bateria acabou durante a filmagem. Eu vou aproveitar esse momento para dizer também, se você quiser contribuir com o canal, na descrição há informações a respeito. Bom, a gente falava então das características da modificação do comportamento. Então nós falamos que trata os problemas em termos de comportamento e que busca mudar o ambiente, e que nisso aí é implícito tarefas de casa para o cliente. Uma terceira característica da modificação do comportamento é que eles usam métodos precisos para atingir os resultados. Então, não depende tanto do terapeuta, né, mas qualquer terapeuta que use os mesmos métodos vai atingir aí os mesmos resultados. A quarta característica é que, na modificação do comportamento, as técnicas são aplicadas no dia a dia. A quinta característica é que as técnicas vêm de pesquisas básicas em geral e do condicionamento operante pavloviano em particular. A sexta característica é que busca-se demonstrar a relação entre o tratamento adotado e o resultado obtido. E a sétima característica é que valoriza aí a responsabilidade de cada um dos envolvidos, né? Do cliente, do terapeuta, etc. Bom, você pode se perguntar quais comportamentos, né, devem ser mudados. Na modificação do comportamento, isso é chamado de comportamento-alvo, esses comportamentos que devem ser mudados, e eles então serão assim submetidos a uma avaliação comportamental, onde vai se procurar coletar o máximo de dados e informações a respeito desse comportamento, portanto irá procurar identificá-lo e descrevê-lo, e daí vai assim orientar qual o tratamento adequado. Um tipo de avaliação é a análise funcional, onde você procura isolar uma causa e aí removê-la ou revertê-la para ver se teve aí o resultado, estava diretamente relacionado ao resultado esperado. Bom, nesse primeiro capítulo ainda há um breve histórico da teoria aí da modificação do comportamento. Fala-se então dos anos 1900, quando o fisiologista russo Ivan Pavlov fez uma experiência com cachorros, né, onde ele tocava um sino na hora de alimentá-los, e aí só tocando o sino os cachorros salivavam, né, independente do alimento. Depois, em 1960, na África do Sul, Joseph Volpe vai utilizar, inspirado em Pavlov, esse tipo de condicionamento para tratar fobias irracionais, como medo de altura ou de lugares fechados. Ele se muda para os Estados Unidos e vai daí tratar transtornos de ansiedade. Também nós teremos aí Skinner, né, em meados do século XX, que vai assim diferenciar o condicionamento pavloviano, né, que é mais baseado no reflexo e numa resposta automática, para um condicionamento operante, baseado em recompensas e punições. Por fim, a gente vai ter Albert Ellis, que vai desenvolver a terapia cognitivo-comportamental e que vai assim tratar aí de comportamentos encobertos, né? Como pensamentos assim de por que tudo dá errado comigo, por que eu estrago tudo. Ele vai dizer que esse tipo de pensamento é disfuncional e irracional e pode ter aí consequências graves na pessoa. Então é necessário então reverter esse tipo de pensamento para um pensamento adaptativo. Aí os autores aqui se propõem discutir os termos utilizados. Eles vão dizer que o termo análise comportamental aplicada é para quem faz um treinamento para poder fazer terapia. Eles vão dizer que a terapeuta comportamental ou cognitivo comportamental é para aqueles que vão assim tratar transtornos psicológicos, e que modificação de comportamento vale assim para praticamente todos, né, desde especialistas até assim pessoas que não fizeram uma faculdade de psicologia
e que de repente são professores ou tutores ou os pais, né? E que podem inclusive aplicar a si mesmos, né, as técnicas e procedimentos da modificação de comportamento. Então, os autores passam assim a identificar alguns mitos a respeito da modificação do comportamento, né, com o interesse aí de, nos capítulos seguintes, refutá-los, né. Então, o mito 1 é de que o uso de recompensas no comportamento é uma espécie de suborno. O mito 2 é de que a modificação de comportamento faz uso de fármacos e de terapias de choque, né, terapias eletroconvulsivas. Mito, né. Mito 3 é de que a modificação de comportamento só trata dos sintomas, mas não assim de problemas mais subjacentes. O mito 4 é de que a modificação de comportamento apenas trata de problemas simples, como ensinar uma criança a usar o banheiro, mas não trata de problemas mais complexos, como a depressão. Mito também. O mito 5 é de que os terapeutas da modificação de comportamento são frios e insensíveis com seus pacientes. O mito 6 é de que os modificadores de comportamento apenas lidam com comportamentos observáveis e não com comportamentos encobertos. O mito 7 é de que os modificadores de comportamento negam a influência da biologia, da genética no comportamento. E o último mito, né, o mito 8, é de que esse tipo de procedimento de modificação do comportamento já é ultrapassado. Então, os autores fazem um breve apanhado ético da modificação do comportamento. Eles dizem que é necessário que o próprio cliente identifique qual comportamento ele quer modificar, qual comportamento ele quer alcançar, e também que isso seja relevante para a sociedade, né? E que em caso de ser impossível que o próprio cliente faça essa identificação, que então uma terceira pessoa imparcial e competente possa assim apontar, né, que o tratamento escolhido deve ser o mais eficaz e com o menor impacto sobre o cliente, e que antes de qualquer intervenção deve-se coletar o máximo de informações a respeito do comportamento, e que após o início do tratamento deve-se fazer um monitoramento dos resultados atingidos. Daí, numa nota complementar, os autores finalizam falando a respeito do DSM, né, que é aí o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, né? Seria aí um manual de diagnóstico e estatística das desordens mentais, né? Que ele foi assim propugnado em metades do século XX, né, em 1952, e que no começo, por ser muito baseado em Freud, os modificadores de comportamento não usavam o DSM, mas hoje, né, que já está aí no DSM-5, eles utilizam, tanto por não ser mais tão baseados assim na psicanálise em Freud, mas também em uma multidimensão assim, de diversas abordagens e pesquisas, e também porque diversas instituições, como hospitais e escolas, requerem aí um diagnóstico oficial a respeito do comportamento a ser tratado. Também porque planos de saúde, para poder fazer reembolso, precisam aí de um diagnóstico oficial, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.